Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que entra em campo nessa quarta-feira, jogo decisivo pela Libertadores da América contra a equipe do Cerro Porteño. É tudo ou nada. A torcida do Palmeiras está pressionando cada vez mais o técnico Abel Ferreira. E o Facicani trouxe uma informação que não deixou nem o torcedor do Palmeiras nem um pouquinho animado. Também o Gazeta Esportiva traz mais detalhes sobre essa história. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Palmeiras nunca chegou tão arriscado, tão delicado e tão frágil mentalmente em um mata-mata nesses últimos tempos como agora. E digo isso com muita facilidade e com muita propriedade. O Palmeiras de 2023 pra cá, como eu tenho falado nos programas, time que era um iceberg, né? Cabeça fria, coração quente. Palmeiras tinha uma cabeça que eu falei era um iceberg como se fosse a Antártida inteira. Esse iceberg foi derretido por egocentrismo, por falta de cobrança, por falta de democracia dentro e também para fora do clube. E obviamente por um dogma que é criado nessa divisão gratuita e babaca que é o que existe hoje no clube entre amantes de Abel Ferreira versus torcedores do Palmeiras. E isso muito corroborado pela gestão de Leila Pereira desde 2022. Aliás, a partir de 23, não 22, porque ainda era um resquício, né, do Maurício Gagliotti no primeiro ano de mandato da presidente, mas de 23 para frente, quando todo aquele projeto passou a degringolar com mudanças radicais de filosofia fora de campo e também dentro de campo, no estilo de jogo de um clube que não soube se atualizar, apertar o F5 nas mudanças e que vive até hoje colocando muita coisa para baixo do tapete e mascarando as reais discussões sobre comportamento, sobre futebol, sobre melhorias, competitividade, sempre de lado em detrimento a outras questões em que criam narrativas extremamente perigosas por aí e que desfocam totalmente do real objetivo do Verdão. E isso é verdade, né, galera? Sempre eles desviam o foco, né? Nunca eles assumem o que está acontecendo dentro do Palmeiras. Porque há 3 anos que o torcedor do Palmeiras já vê esse mesmo filme se repetindo, né? Nada muda dentro do Palmeiras, né, galera? Fica cada vez mais à prova numa postagem nesta segunda-feira da presidente do clube, Leila Pereira. Tá aí pra vocês a postagem, em que depois de um final de semana patético, de uma sequência ridícula de atuações do Palmeiras, de resultados amplamente preocupantes, que já não vem de hoje, vem, repito, de 2023 virada para 24 para cá, de um treinador que assinou um pré-contrato em meio a um contrato vigente com o Palmeiras para querer ir embora, porque não acreditava num título brasileiro naquela ocasião, depois de uma teimosia e de uma eliminação vergonhosa, surpreendente na Libertadores diante do Boca, por questões amplamente particulares, e não por dar o braço a torcer de pedidos das arquibancadas, porque essas pessoas hoje não ouvem mais o clamor daqueles que o fizeram ter poder no Palmeiras. Por todas essas questões, essa postagem do Palmeiras nesta segunda-feira por parte da presidente, ela de novo é um deboche e um tapa na cara do torcedor que só quer nesse momento que o clube volte a ter cobrança, que o clube volte a ter pés no chão, humildade e que não viva, repito, em torno de dogmas que cada vez mais fazem muito mal à realidade do que esse clube precisa. Isso é verdade que o Facicani falou, né, galera? É um deboche com a cara de nós torcedores palmeirenses. Em vez da Leila Pereira cobrar o técnico Abel Ferreira, porque querendo ou não, ele é funcionário do clube, né? E muito bem pago pra isso, né? Não está lá trabalhando de graça, né? Está sendo blindado com os seus erros, né? É brincadeira o que a Leila Pereira fez, né, galera? Então as coisas que poderiam melhorar, pelo jeito é piorar mais ainda, né? De resultados e não de normalizações de ciclos que deveriam, como do treinador, já terem sido encerrados há muito tempo, mas que por questões políticas, por questões de egocentrismo,
por questões, claro, de falta de competência, continuam sendo perpetuados sem nenhum tipo de uma avaliação mais cirúrgica. Ou seja, o post da presidente, como vocês viram aí na tela, fala ainda em caixa alta, acreditar no trabalho desses caras. Fala, claro, como todo mundo viu, temos muito a celebrar. Temos muito a celebrar o quê, presidente? Pelo amor de Deus, momento, né? Brincadeira. Se deveria muito a reavaliar. Reavaliar é o verbo a ser conjugado no Palmeiras. Reavaliar posturas, reavaliar estilo de jogo, reavaliar a força do elenco, reavaliar o esquema tático, reavaliar a postura do treinador, reavaliar renovações de contrato de forma precoce, com falsas lideranças, reavaliar tudo isso que o Palmeiras deixou de ter entre 20 e 22, em que ele fazia com uma excelência ímpar. Jogava um futebol brilhante, tinha um treinador que vibrava e clamava sempre por meritocracia e mudanças. Tinha uma equipe que sabia por onde decidir porque ela tinha repertório e que nunca dependeu de muletas externas para mascarar problemas, porque sempre havia uma solução trabalhada e muito bem treinada. É essa a questão que precisa nesse momento ser feita. Falar menos, blogueirar menos, postar menos e agir mais. Isso eu estou junto com o Facicano, isso é verdade que ele falou. Palmeiras precisa postar menos e ganhar mais. Não adianta ficar tampando sol com a peneira. E é o que a nossa presidente vai fazer, né, galera? Como sempre, né? O Palmeiras pode ser eliminado nessa quarta-feira, isso pode ter certeza, né? Que ela vai continuar até o final do seu mandato com a Abel Ferreira. Isso que é o duro, né? Saber que se o Palmeiras passar o ano em branco mais uma vez, a gente vai ter que tolerar esse treinador. Agir com conhecimento de causa e não com personificação desnecessária. Agir com o mínimo nesse momento de dignidade ao que todos aqueles que nesse momento torcem e amam o Palmeiras estão cobrando. Resultados e não apenas participar de competições em que o próprio treinador agora normaliza, deixou de ser aquele cara sanguíneo e está agora normalizando, ironizando, assim como a presidente debochando daqueles que tem mostrado para eles argumentos de uma evolução que está estagnada. O grande mal do Palmeiras tem sido essas próprias entidades que nesse momento não enxergam mudanças que devem ser feitas. O Palmeiras é fácil, como eu falo sempre pra vocês, e simples de resolver. Basta uma olhada em um livro que esse treinador escreveu entre 20 e 22. Treinador este que em 20 e 22 está completamente irreconhecível ao atual. Curiosamente a mesma pessoa. Um cara que chegou e revolucionou. Um cara que chegou e fez muito por onde. Um cara que chegou com inteligência. Um cara que chegou com conteúdo. Um cara que venceu dentro de campo porque estava muito bom. Porque se mostrou muito bom. Como eu falo sempre, ninguém escreve um livro se não é inteligente. Um livro que é uma obra-prima para quem gosta de futebol ou leitura sobre esse esporte. O que aconteceu com Abel Ferreira? Por que esse protecionismo político por parte de pessoas no clube que nesse momento talvez não tenham a coragem de encerrar ciclos, porque não sabem por onde começar a encerrar ciclos, permitem esses comportamentos que vão muito aquém a realidade do que é o verdadeiro torcedor do Palmeiras. Humilde, pés no chão, ressabiado às vezes até demais, concordo, eu também sou, mas ser ressabiado, gostar da margem da segurança, não quer dizer que esse cara é pessimista, muito pelo contrário, quer dizer que esse cara sabe exatamente respeitar os limites e as ambições que podem chegar lá na frente, trabalhando de forma calma, serena e estudada. É isso que tem que se fazer novamente no Palmeiras. E não bradar publicamente por expressionismos em redes sociais, que é a única coisa que essas pessoas fazem para justamente fugir dos questionamentos e fugir daqueles que de fato deveriam, com esse objeto aqui, o microfone em mãos, como vimos no sábado, apenas uma pessoa, e curiosamente, nem de uma mídia que acompanha diariamente o Palmeiras, a buscar explicações e explanações decentes e honestas daquilo que o Palmeiras tem que fazer. É que, na verdade, poucos jornalistas têm coragem de fazer perguntas diretas e falar a verdade para o Abel Ferreira.
a impressão que o jornalista tem medo até de questionar ele, né? Porque ele não gosta de ser questionado, né? Abel Ferreira é um tipo de pessoa complicada de lidar. Eu muitas vezes discordava quando chamavam ele de arrogante, mas agora eu concordo. Para mim, o Abel Ferreira ultimamente está sendo muito, mas muito mesmo, arrogante nas suas coletivas. Não assume os seus erros, essa é a verdade. Voltar a trabalhar em prol de um futebol competitivo mediante as ambições desse clube. Repito de novo, para que fique bem claro, o Palmeiras tem por onde crescer novamente. Tem por onde eliminar o Cerro Porteño. Tem por onde chegar a de novo uma final de Libertadores, recuperar a vantagem no Campeonato Brasileiro, buscar de novo uma final até de Copa do Brasil. Tem tudo por onde. O caminho é fácil, Abel Ferreira. Está na sua estante. Abra de novo. Olhe para o passado, valorize o que você fez de bom em que era democrático e não egocêntrico como o período recente. Praticando novamente aquilo que as arquibancadas clamam, os que cobram, mas cobram justamente porque gostam de você, como é o meu caso. Cobram porque gostam, por mais que muita gente não queira colocar esse rótulo. Sim, gosto e respeito, mas não é por isso que eu vou deixar de cobrar e de andar pra frente, porque o Palmeiras é maior do que qualquer personagem pra mim. Se você olhar para aqueles que de fato sabem da sua real capacidade, mas que, como todo bom pai cobra um filho, puxa a orelha na hora correta, a partir do momento que se abaixar de novo a cabeça e trabalhar com essa veia democrática, eu tenho certeza que você vai entender todos esses recados e vai recolocar o Palmeiras em trilhos mais vitoriosos do que você já fez, com muito mérito. Apenas acorde, Abel Ferreira, para esse nível de comportamento. Volte a ser quem você sempre foi. Caso contrário, infelizmente, na próxima quarta-feira vai ser difícil acreditar que o Palmeiras passe pelo Cerro Porteño. Tem por onde mudar. É só querer. Olha só, Michele, já houve algumas oportunidades em que a torcida manifestou o seu descontentamento com o trabalho do técnico Abel Ferreira, apesar dos diversos títulos conquistados por ele, desde que ele chegou ao Verdão. Mas, de fato, a situação que o Palmeiras enfrenta no Campeonato Brasileiro deste ano é bastante preocupante, principalmente com o Palmeiras jogando em casa. Um recorte básico, nesta temporada, dos últimos 5 jogos do Palmeiras no Nubank Park, o time venceu somente um. Na Libertadores, contra o Cerro Porteño, também não conseguiu vencer, então não é exclusividade apenas do Campeonato Brasileiro. E logo o Palmeiras, que sempre foi muito forte atuando em casa. É verdade, né? O Palmeiras sempre foi muito forte atuando em casa. Era um leão dentro de casa, né? Nosso estádio era a nossa principal arma, né, galera? E ultimamente o Palmeiras vem jogando muito mal, tanto fora de casa como dentro de casa, que era dentro do Chiqueirão. Ninguém vencia o Palmeiras, né? Era raramente algum clube conseguia vencer o Palmeiras. Hoje em dia o Palmeiras se apura com adversários bem inferiores ao Verdão, né? Então o Palmeiras tá cada vez pior, né? Então vem crescendo cada vez mais. O duelo de quarta-feira em Assunção é chave para a continuidade do Palmeiras na temporada. O que o time vai perseguir? Será que vai conseguir conquistar algum título? E é claro que toda essa pressão, todos esses questionamentos por parte da torcida e imprensa tem deixado o técnico Abel Ferreira insatisfeito e até um pouco irritado. Eu acho que ele está certo na colocação dele. Eu acho que também existe uma cobrança muito forte e vocês puxando também o saco do Abel, hein? Pelo amor de Deus. Palmeiras ser campeão. Chega é vice, gente, mas porque não dá para ganhar sempre. E existe essa cobrança nunca, né? Exacerbada. Nunca ganhou 23. Mas já são 26 já. Com esse time, com esse investimento de mais de 1 bilhão, você ficar 3 anos quase só ganhando um Campeonato Paulista é muito pouco. Então fica igual São Paulo, Santos. São Paulo tem mais título que o Palmeiras. Nesses últimos 3 anos ganhou a Copa do Brasil. É mais importante do que o Paulista. Então, mas a culpa não é só dele. O Piqueires não tá jogando bem. O Vitor Roque não recuperou direito. O Flávio Lopes estava na Copa, agora também tá lento. O Arias, tá todo mundo lento. Apenas que o Abel é o chefe. Então, o cara não ganha, sei lá quantos milhões, pra só ficar dando entrevista coletiva, respondendo pra repórter e retrucando. Ele tem que fazer o trabalho dele e render. E o produto final é o que nós vemos no campo. E isso nós não estamos vendo já faz tempo. O Palmeiras não consegue jogar bem, não consegue convencer, não consegue ter uma sequência de boas atuações. E, consequentemente, os resultados passaram a não vir mais, como ainda vinham antes, quando ainda jogava mal, mas conseguia ganhar no final, 1-0, conseguia segurar uma vantagem, mas de repente os resultados também começaram a não acontecer mais. Aí empata em casa com o Inter, que está brigando para não cair, né? Empata em casa com o Santos, que está brigando para não cair, perde para o Atlético Mineiro em casa, que é um time infinitamente inferior ao Palmeiras, aí não ganha do Cerro
Cerro Porteño em 3 jogos no ano pela Libertadores, não ganhou nenhum dos 3. Então, e perde pro Fluminense, que é um time de vovô. Assim... Perdeu 21 pontos esse ano, né, Alex? É complicado. Então, assim, não é que jogou mal, entendeu, Michele? Não é que jogou mal um jogo e você cria um turbilhão porque jogou mal um jogo. Acontece jogar mal. O problema é não jogar bem. Quase nunca. Quase. Essa foi boa, né? Fluminense, time de vovô. E é verdade, né? Olha os jogadores do Fluminense, né? O Ganso, né? Já é um jogador já bem, uma idade mais avançada. O Hulk também. O próprio Cano, né? E jogaram mais bola, com mais fôlego do que o Palmeiras, que jogadores bem mais novos, né, galera? É brincadeira mesmo, né? E o pior que, como o Miller falou, o Alex Miller falou, o Palmeiras não tá jogando bem nunca, né? É brincadeira, galera. Nunca. Palmeiras, a última vitória foi com a Chapecoense em casa, ainda com uma arbitragem meio assim. Esses 4 jogos sem vencer, essa sequência de 4, mostra que o Palmeiras não tá jogando bem mesmo? Não há uma luz no final do túnel ali? Não, luz há, Michele. Porém, se o Abel não quer ser cobrado, com todo respeito, ele pode dirigir o Vasquinho da Gama lá da Casa Verde. Lá vai ter o Vasquinho da Gama. Tal, a rapaziada trocando uma ideia. É mesmo, né? Técnico da sociedade. A Leila vai comprar o Vasco, um altíssimo investimento. E a cobrança é natural. É natural porque o Alex enumerou vários pontos. A gente pode acrescer também uma final de Copa Libertadores contra o Flamengo sem ter dado um único chute a gol. Isso eu acho ruim. Sem ter dado um único chute a gol. É isso. Isso a gente pode. Tem que ser cobrado. Trivice. Tem que ser cobrado, né? Num período tão longo, o Alex falou que o São Paulo venceu mais que o Palmeiras. O Corinthians venceu mais que o Palmeiras também. Calma, em 3 anos, né, gente? Então, essa cobrança, ela é justa sim, mas não é terra arrasada. Não, também o Palmeiras tem elenco, tem um bom treinador e pode dar a volta por cima já na quarta-feira. Pode. Tranquilamente. Agora, precisa desempenhar? Precisa. E quando tem que ser cobrado, vai ser cobrado. Então, quando vocês fazem essas comparações, Corinthians tem mais título, Palmeiras, e olha a dívida. Pois é. Corinthians tem mais dívida que o Palmeiras. O que pressiona ainda mais. São Paulo tem mais dívida que o Palmeiras. O que aumenta ainda mais a discrepância. Mas chegou em vice. Parabéns. 3 vezes. Leva a prata pra casa. Bom, ô Basejo, teve manifestação da presidente Leila em apoio ao treinador Abel Ferreira? Teve sim, Michele, mais uma vez, quando a pressão cresce sobre o trabalho do técnico Abel Ferreira, a presidente Leila Pereira costuma se posicionar e sem fazer questão de agradar torcida organizada ou a maioria dos palmeirenses, e nesta segunda-feira foi o caso. A Leila Pereira utilizou suas redes sociais e publicou uma foto ao lado do técnico Abel Ferreira e outra ao lado com todo o elenco palmeirense com a seguinte legenda: com minha total confiança, vamos em frente em busca de nossos objetivos. Temos muito a celebrar. O importante é que a presidente do Palmeiras acredita no trabalho da comissão técnica, do diretor de futebol e em nossos jogadores. Vamos em frente, avante palestra. Então, mais uma vez, a presidente Leila Pereira sendo peça central nessa manutenção do técnico Abel Ferreira à frente da equipe. É brincadeira nessa declaração da Leila Pereira na sua postagem, né, galera? Ela está cagando e andando para nós, torcedores palmeirenses, né, galera? Ela não tá nem aí com a torcida do Palmeiras. Ela só pensa nas empresas dela e no seu bem-estar, né? E é claro, na sua amizadinha que ela tem com o nosso técnico Abel Ferreira. Leva ele pro Vasco, então, né? Como disse o Garrafa ali, vai treinar o Vasquinho da Gama, que é o time do coração dela, né? É brincadeira, falta de respeito com o torcedor palmeirense, né, galera? É inacreditável isso aí. É importante essa manifestação da tia Leila num momento como esse, ou ainda não estava tão turbulento para ela vir a se manifestar, falando em objetivos, total confiança da presidente? É legal para dar um conforto ali pro técnico, pros jogadores, mas pelo que está escrito ali, ela falaria o que de diferente? Tinha que falar isso mesmo, né? Uma mensagem, que nem a torcida tá. Uma mensagem protocolar. Olha, estamos juntos, vamos lá, confiamos. Ela, como presidente, vai falar o quê? É realmente meu time é uma porcaria? Não vai. Ela vai falar isso, que tem que dar força, que acredita, que o time é bom, que ela é a presidente que confia em todo mundo. Isso sim, é o papel da presidente. Eu não esperaria outra coisa senão isso. Mas que isso sirva também para ajudar lá dentro. E eu espero que o Abel, junto com os jogadores, todos estejam nesse momento realmente se mobilizando para mostrar algo diferente nessa quarta-feira. Porque se ficar nesse marasmo contra o Cerro Porteño, não classifica. Fica no meio do caminho na Libertadores. Aí é ruim. E aí, não só é ruim
desportivamente, mas financeiramente começa a atingir os cofres do Palmeiras, que está acreditando e apostando nesses títulos do segundo semestre para equilibrar as contas sem precisar se desfazer do elenco. Porque se o Palmeiras não ganhar nada, vai ter que vender pelo menos 3 ou 4 medalhões desse time aí. Enfim, a presidente do Palmeiras, ela fez o papel dela, né? E ela vai com o Abel até o final do seu mandato. Ela já disse isso e ela tem este mérito. E também é uma loucura imaginar alguém pedir a cabeça do Abel Ferreira nesse momento. Uma coisa é você fazer uma cobrança em cima do momento que não é bom. O momento não é bom. A questão é admitir, ter a humildade para admitir, não ir à coletiva com aquela ironia. Hoje nós tomamos gols porque nós não tínhamos 3 zagueiros. Essa foi boa. Como perdeu com 3 zagueiros e perdeu também com 2 zagueiros. Não é ganhando nem de um jeito nem de outro. Nem de um jeito nem de outro. Galera palmeirense, pelo amor de Deus, né? O Garrafa passando o pano ali pra Leila Pereira, dizendo que ela fez o certo, né? Com mérito. Pelo amor de Deus. O Garrafa falou isso, hein? Que a Leila Pereira vai manter o técnico Abel Ferreira até o final do mandato dela com mérito. Mérito do que, Garrafa? Essa eu não entendi a opinião dele, né? Não entendi nada. Se você entendeu, deixa aí o seu comentário, porque não vejo mérito nenhum dela permanecer com o técnico Abel Ferreira até o final do seu mandato. Só satisfaz ela, né? Porque o torcedor do Palmeiras tem certeza que não está nem um pouquinho feliz com a postagem da Leila lá, passando a mão na cabeça do técnico Abel Ferreira. É claro que ela tem que deixar o ambiente mais leve, isso é verdade, também não pode ter intriga dentro do elenco, dentro lá dos bastidores, mas ela precisa cobrar, né, galera? A cobrança tem que ser feita, né? Poderia então não postar nada, ficar quietinha e cobrar o Abel Ferreira lá nos bastidores, né? Cobrasse o Abel Ferreira no vestiário, chamasse a atenção dele, fizesse uma reunião com ele e chamasse a atenção dele. Não fazer uma postagem demonstrando para a torcida do Palmeiras que realmente ela está passando a mão na cabeça do técnico Abel Ferreira. Aconteça o que acontecer daqui para frente, se o Palmeiras perder essa classificação na Libertadores, você já sabe, né? Doa a quem doer, mas o técnico Abel Ferreira não vai sair do Palmeiras enquanto a Leila Pereira estiver lá. Galera, vocês acham que a gente ia querer a saída do técnico se ele continuasse fazendo aquele trabalho que ele fez logo que ele chegou no Palmeiras? Aquele trabalho que ele fez no livro, como o Facicani citou ali? Claro que não. Ninguém de nós ia querer que o nosso treinador saísse do Palmeiras. Só que é o seguinte, o Palmeiras não joga bem desde 2023, que o Palmeiras está só batendo na trave e não ganha praticamente nada. Porque pra mim, que torço pro Palmeiras, ver o Palmeiras bem estruturado, como o Palmeiras é hoje, o poder financeiro do Palmeiras, né? As arrecadações, os investimentos altos que o Palmeiras tem, junto com o Flamengo, um dos maiores elencos do futebol brasileiro. Eu se contentar só com o Paulista? Não dá, né, galera? Não dá. Pra mim, o Campeonato Paulista, com todo respeito aí, é uma pré-temporada para o Palmeiras, assim como o Campeonato Carioca, como o Facicani falou, é uma pré-temporada aí para o Flamengo. É muito pouco para esses clubes, né? Porque esses clubes aí são clubes intercontinentais, né? Mundiais. São um dos principais clubes aí do futebol sul-americano e também do futebol mundial, porque investe muito, né? Investe muito, elencos caros, bons jogadores, porque o Palmeiras tem um time. O bizarro, galera, é que o Palmeiras tem um time bom, tem um treinador bom. Ninguém está dizendo que o Abel não é um técnico bom, só que está fazendo pardalices de técnico ruim. Essa é a verdade. O Abel é um bom técnico, mas eu não sei o que está acontecendo com o técnico do Palmeiras. Não dá para entender. Parece que ele, sei lá, está vivendo o mundo da lua. Insiste com essas teimosias dele aí com 3 zagueiros, tá vendo que não tá funcionando, escala jogadores na posição errada e continua insistindo em algo que não está dando certo. Vamos ver se o Abel tem um plano aí quarta-feira, né, galera? Esperamos que ele pense diferente, pense um pouquinho diferente no bem do Palmeiras. Tudo bem que muitas vezes ele parece que não tem uma solução, porque o elenco também, muitas vezes o Palmeiras tem jogadores contundidos, jogadores com problemas musculares, o que vem acontecendo muito no Palmeiras, mas galera, ele tem tudo para fazer essa equipe jogar. É só ele pensar um pouquinho mais, pensar um pouquinho diferente, escalar o Palmeiras diferente, testar. Não custa ele ouvir a voz do torcedor, né, galera?
Mas deixa aí a sua opinião. Vocês gostaram da postagem da Leila Pereira? Vocês acham que ela está correta no que ela fez? Nós que estamos exagerando em relação a essa postagem? Ou o torcedor do Palmeiras raiz mesmo tem razão em questionar, em criticar a Leila Pereira? Comenta aí no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui Palmeiras sempre. Falou!